Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este sábado da segunda semana da Páscoa. Estamos vivendo a alegria pascal. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São João, dos versículos 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte, o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Amados e amadas de Deus, os discípulos estão na barca, estão atravessando o lago, mas estão atravessando o lago sozinhos. Jesus vem ao encontro deles andando sobre as águas. E qual é a atitude dos discípulos? A atitude de medo. Os discípulos ficam com medo. Diz o texto do Evangelho, Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Eles enxergam Jesus assim. E como é que eles ficam? Ficam com medo. Amados e amadas de Deus, talvez num primeiro momento pensassem que fosse outra coisa, pensassem que fosse um fantasma, mas é Jesus. Jesus logo se identifica. Jesus diz: "Sou eu, não tenhais medo." Sou eu é o nome de Deus, é o nome de Deus no Antigo Testamento. Sou eu, é Deus. Jesus se identifica aqui na sua identidade mais profunda. Ele é o Filho de Deus no meio dos homens. Os discípulos estão com medo. A situação deles é uma situação de medo. Diz o texto do Evangelho, já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. E para piorar mais ainda, diz o texto do Evangelho, soprava um vento forte e o mar estava agitado. Essa era a situação. Escuridão, por isso medo da escuridão, medo do vento que soprava, que agitava o mar, que agitava as águas. Mas Jesus vem ao encontro deles. Jesus se revela: "Sou eu." Jesus os convida a vencer o medo. Amados e amadas de Deus, quantas vezes esse barco que os discípulos estão é o barco da nossa vida, é o barco da igreja, que está agitado pelos ventos, agitado pelo mar, e às vezes ainda é o medo da escuridão que às vezes se apresenta. Quantas vezes esse barco é o barco da nossa vida, é o barco da igreja, mas quando Jesus se manifesta, "Sou eu", quando Jesus vem ao nosso encontro, quando Ele entra no nosso barco, quando Ele se aproxima do nosso barco, nós podemos vencer o medo. Nós podemos vencer o medo porque não estamos mais sozinhos, porque o Senhor está conosco. Nós podemos vencer o medo porque o Senhor é aquele que tem o domínio sobre as tempestades, que tem o domínio mesmo sobre o furor do mar, porque o Senhor é o Criador de tudo. Ele é aquele que tem o domínio sobre a tempestade. Ele é aquele que tem o domínio sobre a tempestade da nossa vida, sobre a tempestade da nossa existência. Ele é aquele que nos faz vencer o medo. Amados e amadas de Deus, que encontro com esse texto do Evangelho nos ajude também, nos ajude a tomarmos consciência de que o Senhor está próximo do nosso barco, o Senhor está no nosso barco, o Senhor caminha conosco, o Senhor rema conosco. E se Ele caminha conosco, se Ele rema conosco, temos que vencer o medo, temos que navegar com esperança, navegar com alegria. Que
Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.